Já estamos de volta com Gazeta News, edição da manhã. E agora, nesse segundo bloco do nosso jornal, vamos falar sobre planejamento tributário. Afinal de contas, o ano começou e tem muito contribuinte, empresário e empreendedor que quer ter benefícios, nos seus negócios. Bem, um bom caminho para você começar o ano é entender como é que você pode fazer um bom planejamento tributário. E quem vai nos ajudar com essa missão, esclarecendo muitas das nossas dúvidas agora aqui no estúdio, é a contadora Tanísia Marinho. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tanísia, pela sua participação aqui junto com a gente no Gazeta News, edição da manhã. Vou começar com aquela pergunta clássica. O que é o planejamento tributário? Bom dia, Mara. Bom Obrigada dia. aí pela oportunidade de estar aqui, esclarecendo sobre essa temática que é muito importante, principalmente no começo do ano. Então, vamos lá. O planejamento tributário. Na verdade, o planejamento tributário é uma organização que a empresa vai fazer, analisar os seus números e identificar se ela está pagando corretamente os tributos. Corretamente, tanto que eu falo se não está pagando a mais ou também se não está pagando a menos. Então, ela vai verificar em seus dados contábeis, em seus dados financeiros, se está adequado. E agora, no começo de janeiro, você pode fazer uma reorganização e, se for o caso, identificando que existe um outro regime tributário melhor, fazer uma reopção. Certo. Então, tem benefício, realmente se planejar tributariamente nessa área para o começo do ano, no começo do ano para o resto aí de 2025. Exatamente. Então, agora em janeiro, as empresas procuram fazer essa análise, fazer esse planejamento para identificar se está no regime adequado e fazer essa reopção. Por quê? Não é possível, ao longo do ano, fazer uma reopção no meio do caminho. Então, você escolhe sempre no mês de janeiro, e vai continuar com esse regime tributário até o final do ano. Então, por isso que no começo do ano é importante fazer essa verificação, essa análise, para poder identificar se está no adequado ou fazer uma reopção. Certo. Muito se fala sobre elisão fiscal. Essa expressão também é bastante comum, quando a gente fala de planejamento tributário. O que é a elisão fiscal? A elisão é você estar dentro da legalidade. Sim. Fazer as apurações, fazer o seu planejamento dentro da legalidade. Porque, veja, Mara, existe alguns planejamentos que fogem da elisão, fogem da conformidade fiscal. E aí a gente entra em um outro termozinho técnico, que é a evasão fiscal. A evasão fiscal nada mais é do que a sonegação, fazer práticas que não são legais dentro de um planejamento tributário. E assim o governo, o fisco, ele está aí para banir esse tipo de prática, certo, que não é legal. Exatamente. E para cada tipo de negócio, há um planejamento tributário específico? Ele vai acabar se adequando ali, às particularidades de cada empreendedor, de cada empresário, de cada contribuinte? Ou é como se fosse uma receita de bolo, Todo mundo ali pode fazer a mesma coisa? Não. Nós hoje, aqui no Brasil, nós temos três, basicamente, mais conhecidos regimes tributários, que é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. E aí, para cada tipo de regime, existem algumas características específicas. Então, a gente tem as empresas optantes do Simples Nacional, que só pode ser micro e pequenas empresas. Mas não quer dizer que toda micro e pequena empresa tenha que ter o regime do Simples Nacional, que, na verdade, é um regime simplificado, onde a guia de pagamento de imposto é uma só, é resumido ali, unificado em uma coisa só. Existem alguns benefícios para quem faz a opção do Simples? Sim, mas também você deixa de ter outros possíveis benefícios, dependendo da sua atividade, precisa ser analisado. Por exemplo, uma empresa de varejo, um mercadinho, um comércio, ele precisa analisar se aquela atividade está adequada ao Simples Nacional. Sim. Não só pelo faturamento, pela receita bruta, mas pelas características, pelas despesas, por tudo que engloba aquela atividade. Identificando que aquela atividade tem uma lucratividade muito baixa ou as despesas são muito altas, então é possível fazer uma migração, mesmo que não tenha uma receita alta demais, mas que isso vai trazer benefícios fiscais, como créditos ou outros relacionados a outra forma de tributação. No presumido, já é o governo que diz qual é a regra que você vai seguir.
Por exemplo, na atividade de varejo, ele determina qual é o seu lucro, que é 8%. E não importa se seu lucro é 8, mais ou menos. Importa que você vai pagar os tributos em cima desse percentual. Então, assim, por isso que é adequado fazer essa análise, porque você vai identificar, eu estou tendo uma tributação tal, mas a minha lucratividade não atinge esse percentual. Então, eu posso fazer uma migração para um outro regime. Já o regime do lucro real, como o nome já diz, é em cima da sua lucratividade, da rentabilidade da empresa. Você só vai pagar imposto se tiver lucro. Se não tiver lucro, no caso do imposto de renda e contribuição social, só vai pagar se tiver. Então, assim, se a sua lucratividade for menor do que os 8%, por exemplo, do presumido, é adequado que você vá para um lucro real. Mas como é que você vai identificar isso? Fazendo um planejamento. Né? Para fazer o planejamento na prática, é necessário você ter também informações financeiras confiáveis. Por quê? Vamos dizer que eu chegue, eu quero fazer meu planejamento agora, mas eu não tenho controle financeiro, eu não tenho as conciliações bancárias, eu não tenho nada no meu financeiro. Então, como você vai fazer um planejamento financeiro ou planejamento tributário sem essas informações? Fica inviável. Então, o planejamento tributário, ele precisa ter as informações contábeis financeiras ali apuradas para poder realmente fazer uma apuração adequada. Quanto tempo dura mais ou menos esse processo dessa apuração, de montar esse planejamento? Olha, depende muito da situação em que a empresa se encontra. Se ela estiver organizada, isso é mais fácil. É só coletar os dados e o profissional vai fazer todo o procedimento ali, tem sistemas que ajudam muito nisso, vai fazer isso bem rápido, assim, no máximo em 10 dias consegue fazer. Agora, se a empresa não tiver essas informações financeiras organizadas, vai precisar fazer esse levantamento retroativo do ano anterior para poder achar esses números e, a partir daí, fazer esse planejamento. E entrando um pouco agora, não sei se você já está ciente da questão da reforma tributária, que é algo que já está aprovado. Então, esse controle, esse planejamento, cada vez mais vai ser necessário. Se torna essencial, essencial, para as empresas. Exato, porque esse ano de 2025 ele vai ser crucial para essa passagem para a reforma tributária. Então, as empresas precisam se reorganizar, precisam organizar o seu financeiro para entrar dentro dessa reforma, dessa transição que vai ser muito drástica. Para se adequar, né? Às novas regras, às novas normas. E olha como é importante, né? A Tanise é contadora, ela estava aqui explicando para a gente realmente de uma maneira bem didática, você contar com um profissional, né? Que atue, que realmente saiba te conduzir em todo esse processo de adequação, de melhorias, né? Também que muitas vezes as empresas elas acabam ali de alguma forma até achando muitas melhorias a se fazer. Para a gente poder aqui encerrar então esse nosso momento, Tanísia, qual que é a grande mensagem, então, ou o grande alerta, né, que fica para quem está nos assistindo, para você que é empresário, que é empreendedor, que tem o seu negócio, que é contribuinte, em relação ao planejamento tributário? Não importa o tamanho do seu negócio, primeiro. Eu sou pequenininho, estou começando agora, não importa o tamanho. É um negócio e você precisa ter uma organização, você precisa saber se está pagando os seus impostos adequados e, principalmente, não pagar mais, gente, porque a gente não quer está pagando imposto indevidamente. Dinheiro, é Exatamente. Verdade. Hoje em dia a gente nem está podendo se dar esse luxo, né? Então, para não pagar mais, pagar realmente o que é devido, né, você precisa ter uma organização mínima na sua empresa, organização financeira, seja MEI ou não, porque até o MEI precisa estar prestando bastante atenção. Nós temos aí um reviravolta esses dias com a história do monitoramento do PIX. Era até um outro ponto que eu queria até comentar. Podemos? Podemos. Então, ótimo. Então, em relação ao MEI e essas movimentações, né, assim, do PIX, tem também ainda a pessoa física, mas a gente está aqui falando sobre, né, os negócios, vamos nos ater ao MEI, mas também se você quiser trazer informações para a pessoa física. Esse monitoramento que está aí, né, gerando muita dúvida. Na verdade, a fiscalização está sendo apertada, né? O cerco está se fechando. Na verdade, a Receita Federal está ampliando a lupa dela para identificar possíveis evasão fiscal, a tal da sonegação. Sim, que você estava falando, né? Inclusive. Agora há pouco. Então, por que ela está fazendo isso? Essa obrigatoriedade, esse monitoramento, na verdade, ele já existe. Não é algo que aconteceu agora
E nem vai ser uma cobrança adicional de tributos, como está se rodando aí na internet. Na verdade, algumas empresas começaram a surgir que não existia antes, além dos bancos tradicionais. Então, nós tínhamos os bancos tradicionais, né? Banco do Brasil, Bradesco, etc. E surgiu outras formas de negociação de instituição financeira, como o Nubank, essas contas de pagamento, enfim. Os bancos digitais, né? Os Como eles são bancos digitais. chamados. E aí, a Receita ela não recebia essa informação dessas instituições. Então, ela passou a exigir agora que essas empresas, essas instituições financeiras façam a entrega dessa informação, que é através de uma obrigação acessória chamada e-financeira. Só que essa obrigação é feita pelas instituições e pelos bancos. Não somos nós, nem as empresas, que vão fazer essa entrega. São as instituições. E como é que vai funcionar? Sim. Posso falar sobre favor. isso? Então, como é que vai funcionar? As instituições, a cada 6 meses, vai fazer um informe para a Receita Federal, dizendo quais foram essas movimentações. No caso das pessoas físicas, se ela movimentou por tipo, por exemplo, a cada mês você somando, teve mais de R$5.000 de Pix, ou teve mais de R$5.000 em fatura de cartão. Então, essas instituições vão informar para a Receita Federal que houve uma movimentação no CPF da Mara de mais de R$5.000. Ou, no caso de pessoa jurídica, do CNPJ tal, mais de R$15.000. E aí, a Receita vai coletar aquela informação. Mas a Receita ela não vai saber o que foi essa movimentação. Então, o sigilo bancário ele vai permanecer. Ela não vai saber para que foi esse dinheiro, do que você recebeu, qual foi a destinação, não. Ela só vai saber que houve uma movimentação no tocante a mais de R$5.000. Ou, no caso de pessoa jurídica, a mais de R$15.000. E aí ela vai confrontar isso futuramente com a declaração do imposto de renda, que é onde ela coleta as informações das pessoas físicas, que nós somos obrigados a fazer essa declaração anualmente, e aí nessa declaração anual ela vai confrontar se aquela sua movimentação anual condiz com o que você está informando de receitas, de recebimentos, dentro da sua declaração do imposto de renda. Se isso não estiver condizente, aí sim, você pode ter um problema. Então, nesse caso, o que é que eu oriento fazer? Se você tem uma movimentação na sua conta corrente, seja de Pix, TED, o que for, se você empresta seu cartão de crédito para as famílias, né, os parentes, e está ultrapassando esse valor, você vai precisar rever essa situação. Porque quando a Receita Federal cruzar as informações e não for condizente com a sua realidade da sua declaração de imposto de renda, provavelmente você será convidado a se explicar. Se por acaso, nesse convite, você não conseguir se justificar, então, possivelmente você vai ser autuado para pagar o imposto, mais uma multa por você ter feito algo errado, ter sonegado tributos. Interessantíssimo, né, esse esclarecimento, porque gera muitas dúvidas, com as dúvidas acabam gerando também muitas fake news, né, é comum, realmente normal, já que as pessoas elas não conseguem compreender como é que tudo isso vai funcionar. Então, reforça ainda mais a importância dos cuidados ao você declarar o seu imposto de renda, ou se você é MEI, né, fazer a declaração ali correta, como também ainda a pessoa física, né, também Ainda ter ali cuidado física. com a movimentação da conta. O MEI, ele tem muita particularidade, às vezes, com a própria pessoa física, em relação às contas, à movimentação bancária. Então, vai recair mais sobre esse cuidado sobre o MEI, também para os profissionais autônomos, porque muitas vezes não faz a declaração, porque é uma receita que está ali recebendo um bico, como se fala, né? Fiz um bico, não vou declarar. Ou recebe um aluguel, também não declara. Então, esses valores é que a partir de agora você vai ter que ter um cuidado e fazer o pagamento do imposto já na hora certa, para depois não ser cobrado com multa. Mas não quer dizer que vai ser um aumento de tributo, é porque hoje você está fazendo provavelmente da forma incorreta. Então, é se adequar para declarar corretamente, para que você não tenha um problema futuramente. Tanísia, muito obrigada por todas as suas informações, bastante esclarecedora essa entrevista. Espero também que você daí que está assistindo, acompanhando a gente, tenha gostado e tenha entendido tudo, porque ela explicou muito bem. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui junto com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada mesmo. Bom dia.
Olha, agora sim, né? A gente teve aí todas essas dúvidas esclarecidas e muito obrigada mais uma vez a Tanísia pela participação dela aqui junto com a gente. Agora vamos falar sobre Janeiro Branco, uma campanha muito importante que está acontecendo durante este mês. Uma ação na praia neste domingo